Olá, o Conexão Adunicamp está de volta agora na temporada 2026, com novos episódios e entrevistas inéditos sobre temas da atualidade, tanto político quanto social. E o nosso primeiro episódio foi gravado no dia 28 de janeiro no auditório da associação. Acompanhe esse e outros episódios do podcast Conexão Adunicamp no canal oficial da Adunicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. Após um ano de governo Trump, os Estados Unidos aprofundaram uma política externa marcada pela ameaça permanente, pela força bruta e pelo desprezo às normas internacionais. Da América Latina ao Ártico, passando pela escalada contra a Venezuela, pela disputa em torno da Groenlândia e pela violência institucionalizada contra imigrantes dentro do próprio país. O governo norte-americano expõe sem disfarce sua condição histórica de potência opressora, produtora de instabilidade e insegurança no mundo. Para analisar esse primeiro ano do governo Trump e suas consequências na geopolítica global, principalmente na América Latina, na democracia e na vida dos povos, conversamos com o economista e cientista político Pedro Paulo Bastos. Vamos debater as continuidades e rupturas do imperialismo norte-americano, os impactos para a América Latina e os desafios colocados aos trabalhadores e movimentos sociais. Eu sou Cristina Segato. Eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas aqui na Adunicamp e damos as boas-vindas ao nosso convidado, o professor Pedro Paulo Bastos. O Pedro é economista e cientista político e professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Bem-vindo, Pedro. Agradeço o convite, Paulo e Cristina. Obrigada. Professor, qual que é o balanço geral que você faz, sua análise desse primeiro ano do governo Trump, principalmente no cenário internacional? Olha, internamente, o Trump vem procurando centralizar poder e testar os limites do poder do executivo perante o legislativo e o judiciário, né? E com a intenção de também modificar as normas, regimes que regulam a política e a economia internacional, né? O Trump pode ser entendido como uma espécie de etnonacionalismo imperialista que busca reagir de uma determinada maneira a essa percepção, uma maneira muito particular, a percepção de declínio relativo dos Estados Unidos, particularmente perante a emergência chinesa. Então, o que o Trump quer fazer é modificar as regras que regulavam as relações internacionais, pelo menos desde o imediato pós-guerra, com a criação do sistema da Organização das Nações Unidas e os tratados que a partir dele foram se construindo ao longo do tempo, para agir de modo unilateral, para reforçar o poder global dos Estados Unidos, particularmente perante essa ameaça que é considerada, na visão deles, até uma ameaça civilizatória colocada pela emergência da China, né? E isso significa que, ao contrário de outros presidentes dos Estados Unidos pós-período Guerra Fria, o Trump não procura, digamos, legitimar as suas ações, mesmo que elas desrespeitem a Carta da ONU no sentido de constranger a soberania dos outros países, fazer invasões ilegais, né, como, por exemplo, a invasão do Iraque, o ataque à Líbia pelo Obama em 2011 também não foi aprovado pelas Nações Unidas, pelo menos no escopo do que foi o ataque, né? Mas o Trump ele quer abandonar até a pretensão de precisar respeitar esses tratados. Não é simplesmente de respeitá-los hipocritamente, utilizando o discurso de defesa da democracia ou de defesa dos direitos humanos de determinadas populações oprimidas por certos estados, o que justificaria supostamente o desrespeito à soberania desses estados, não é? O Trump abandona tudo isso e quer, no fundo, eliminar qualquer tipo de limitação multilateral para a ação unilateral dos Estados Unidos. E com objetivos muito nítidos aí de reafirmar o poder americano diante dessa possibilidade de emergência da China como potência global. Viu, professor, assim, diante dessa perspectiva, você avalia que o
Trump, ele realmente inaugura uma nova fase na política imperialista dos Estados Unidos, ou ele só radicaliza situações, né, e propostas que já estão aí historicamente implantadas? Olha, eu acho que ele é mais do que uma radicalização do mesmo, mas é uma mudança de qualidade. Porque, pelo menos no período pós-Guerra Fria, o objetivo central dos Estados Unidos para a ordem internacional era fazer uma expansão da globalização segundo regras que fossem favoráveis às corporações multinacionais ocidentais e particularmente para as corporações americanas, mas buscando forçar tratados de ordem neoliberal que abrissem o mercado financeiro, o mercado de bens, os investimentos, que privatizassem e que criassem uma estrutura legal de apoio aos investidores internacionais nesses países que eram abertos para essa globalização liderada pelos Estados Unidos, né? E ao longo do período, os Estados Unidos criou, nos últimos 40 anos, digamos assim, um conjunto de redes, regimes, infraestruturas, padrões tecnológicos que são indispensáveis para a reprodução dessa economia global. E isso favorecia muito as corporações americanas, mas também outras corporações ocidentais, dos principais países desenvolvidos, né? Porque elas controlavam os centros de produção de tecnologia, de financiamento, de design das tecnologias, de organização das cadeias produtivas globais, deixando para os países periféricos, para os países subdesenvolvidos, aqueles elos menos nobres das cadeias produtivas, que eram mais intensivos em recursos naturais ou mão de obra barata, ou até em poluição, que era, digamos, externalizada para o resto do mundo, preservando hierarquias que seriam, na visão, digamos, do Império Americano, hierarquias estruturais de longo prazo que consolidassem essa divisão entre o norte e o sul, entre o centro desenvolvido e o sul subdesenvolvido, né, a longo prazo, em benefício das corporações e das populações dos países desenvolvidos, né? O Trump está usando, digamos, esses recursos, essas redes, inclusive as redes de bases militares, mas o controle do sistema financeiro, da moeda global, basicamente para objetivos agora unilaterais, que não envolvem mais continuar expandindo a globalização, mas que busca desacoplar cadeias produtivas, né, proteger determinadas cadeias produtivas do ponto de vista geopolítico e militar contra rivais geopolíticos percebidos, né, e renegociar o conjunto de tratados multilaterais que foram estabelecidos durante todo esse período, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que é muito favorável aos países desenvolvidos, mas renegociar tudo para explorar a proteção militar que os Estados Unidos dá à Europa e ao Japão, para exigir concessões não recíprocas, financeiras, promessas de investimento, abertura de mercados não recíprocas e aceitação do fechamento da economia americana, né? E fortalecer o controle sobre o hemisfério ocidental. O objetivo central disso, do ponto de vista econômico, é provocar um retorno de muitos dos investimentos das empresas que fizeram investimento offshore, aproveitando essa mão de obra barata, esses recursos baratos no resto do mundo, para dentro da economia americana, para que ela se torne, ao mesmo tempo, geradora de novos empregos industriais, na visão do Trump, daquele velho passado de empregos industriais, em que, na verdade, ele não faz a crítica do progresso tecnológico e do controle capitalista do progresso tecnológico, que é, no fundo, que produz o desemprego industrial no mundo inteiro, não é? E, portanto, a possibilidade de pensarmos outras formas de sustentar as populações por meio de mecanismos tributários progressistas e de garantia de emprego público e para determinadas populações, inclusive de renda básica, não é essa a visão do Trump, não é? Mas é de supostamente restaurar aquela época de empregos industriais que não voltariam e garantir que isso seja supostamente
favoreça apenas os trabalhadores brancos nativos nos Estados Unidos. Então, por isso a ideia de deportar imigrantes ilegais, evitar nova imigração, fechar as fronteiras, para que supostamente, finalmente, essa globalização venha a favorecer o trabalhador branco, a sua base de apoio, né? Inclusive naquelas velhas regiões industrializadas que voltavam com os democratas e que não voltam mais. Mas o objetivo estratégico associado a isso é de criar uma fortaleza autossuficiente que não depende de redes produtivas e comerciais com potenciais rivais geopolíticos e particularmente a China. O Hegseth, que é o secretário da Defesa, agora o secretário da Guerra, embora não tenha sido aprovado formalmente o nome da mudança do Ministério para Ministério da Guerra, né? Ele já disse que, olha, a gente não pode fazer guerra contra a China se a gente depende de minerais estratégicos e outros insumos fundamentais que são oferecidos pela China. Então, no longo prazo, a visão desse etnonacionalismo imperialista é de um confronto sistêmico de longo prazo entre regimes que pode levar à guerra, certo? E daí a necessidade de ter essa base econômica sólida e ter um regime de proteção, de novo sistema de defesa contra mísseis, não é? Mísseis sistema antibalísticos, né, que esteja colocado ali na Groenlândia, o chamado Domo de Ouro, e que inviabilize algum tipo de retaliação da China, no caso dos Estados Unidos realizar algum tipo de intervenção militar. Então, é uma mudança, sim, de qualidade, de fase no tipo de imperialismo americano, que é muito mais perigosa para o resto do mundo. Perfeito, mas assim, dentro dessa estratégia já é um consenso, então, na política norte-americana da hegemonia dentro do seu universo da China, que a China tem esse papel. E, a partir daí, a política seria reforçar todas essas cadeias de coisa no hemisfério ocidental dos Estados Unidos. É isso a avaliação? Sim. De evitar essa dependência que, por exemplo, foi utilizada em 2025 pela China. A China aprendeu a retaliar os Estados Unidos. Ela, digamos, foi pega de surpresa em 2017 com a guerra comercial que o Trump realizou, não é? Agora não foi pega de surpresa. Há documentos, discurso do Xi Jinping, dizendo que era fundamental para a China também aumentar a sua autossuficiência, para não ficar dependente dessa utilização das redes para motivos políticos e geopolíticos pelos Estados Unidos, e de controlar determinados ramos ou fontes de suprimento que seriam monopolizadas pela China e, portanto, poderiam exatamente funcionar como uma forma de retaliação caso ela sofresse algum novo tipo de pressão, como a que o Trump fez em 2017. E foi o que aconteceu em 2025. Na verdade, dois casos, o Brasil e a China, venceram a primeira batalha comercial contra os Estados Unidos. E o Brasil, de certo modo, venceu justamente porque tem essa capacidade, porque, ao contrário do que ocorria 20 anos atrás, em que a China tinha 2% das exportações brasileiras, hoje tem 33%. E os Estados Unidos, que tinha um quarto, agora tem 12%, 13% das exportações brasileiras. São muito menos dependentes dos Estados Unidos que já fomos, né? E, por outro lado, os americanos, eles dependem do fornecimento de duas coisas que não são, de fato, tecnologicamente tão importantes, mas que são essenciais para a inflação e para o bem-estar e a cesta de consumo dos americanos, que é o café e a carne, sobretudo corte de carnes nobres, né? E a inflação do café e da carne prejudica diretamente a base popular que pode sustentar o Trump, inclusive nas eleições de meio de mandato que vão ocorrer agora em novembro de 2026. E no caso chinês, basicamente minerais estratégicos, ímãs, baterias, que são fundamentais, inclusive, não apenas para a indústria automobilística global, mas também para a indústria de defesa norte-americana. Então, por isso que o Hegseth, secretário da Guerra nos Estados Unidos, diz: a gente não pode ter um complexo industrial militar, como
foi batizado por um ex-presidente americano, né, Ike Eisenhower, né? Não pode ter um complexo industrial e militar que depende do suprimento de matérias-primas estratégicas, de suprimento de tecnologia que vem oriundos da China, que é nosso principal rival, potencialmente de uma guerra. Não é? Então, esse sentido. No caso da Venezuela, aí envolve essa ideia de assegurar mais provisão de minerais estratégicos, porque a Venezuela, como a Groenlândia, tem também minerais estratégicos, né? E a ideia do Trump é baixar o preço do petróleo para $50 o barril. Embora, digamos, com a estrutura existente de produção de petróleo na Venezuela é quase impossível. Só pode supor, digamos, que haja petróleo mais leve, não petróleo pesado, venezuelano atual, mas petróleo mais leve ali na região que a gente chama de margem equatorial, né, do Oceano Atlântico, que segue toda a linha das plataformas de petróleo da Guiana. E é, de fato, possível que a Venezuela tenha isso para rebaixar o preço de petróleo nos Estados Unidos, garantir o fornecimento por muito mais tempo de petróleo barato, até para competir com a energia sustentável, que é cada vez mais barata. Então, para manter, ao longo do tempo, a competitividade do sistema industrial americano com energia barata e, ao mesmo tempo, fóssil, suja, como quer o Trump, apenas ser uma fonte de produção de petróleo muito mais barata, que só pode, eventualmente, existir ali nessa área do pré-sal venezuelano, não na área Então, essa é a ideia. Né? Só que isso também destruiria, de certo modo, uma base de apoio do Trump internamente, que é o petróleo shale oil, né, que é o petróleo com base no bombeamento hidráulico do solo, das pedras, que é basicamente pequeno e médio capital, e que é uma parte do capital fóssil, mas que não é o grande capital fóssil que pode explorar o petróleo na Venezuela, mas que está principalmente ali no Texas, no interior dos Estados Unidos, e que é uma base fundamental de apoio do Donald Trump. Então tem uma grande contradição também nesse processo de expandir a produção de petróleo por meio de uma ação imperialista e, ao mesmo tempo, sustentar economicamente uma base de apoio do capital fóssil tão importante no interior dos Estados Unidos. Exato. Quer dizer, do ponto de vista geopolítico, a gente está colocando esse problema apresentado lá, né? Mas por exemplo, após o sequestro do Nicolás Maduro, quem assumiu foi a Delcy Rodrigues. Ou seja, o chavismo continua no poder lá. Como você vê o desdobramento dessa ação norte-americana na Venezuela? Não, acho que tem 3 objetivos. O primeiro é abrir a Venezuela para a produção de petróleo controlada por empresas americanas e que não seja destinada, não seja empresas chinesas ou russas que eventualmente venham explorar o petróleo no Atlântico do pré-sal venezuelano, mas empresas americanas fornecendo para o mercado americano. Então, nessa ideia de excluir China e eventualmente até a Rússia desse hemisfério ocidental, essa seria a primeira coisa, além dos outros minerais estratégicos que provavelmente há na Venezuela também, né? Lítio e outros. Né? Segundo, sinalizar para os países da região como um todo de que numa competição entre a China e os Estados Unidos, em que Washington esteja decidido em vencer uma competição por, eventualmente, uma concessão de petróleo, uma concessão de mineral estratégico, ou um investimento particular em infraestrutura, um novo porto, por exemplo, ou até o canal do Panamá, como foi colocado pelo Trump ali no início, por conta do medo, da intimidação, os americanos vençam uma concorrência, uma licitação com os chineses, por conta do risco de, eventualmente, sofrer algum tipo de sanção unilateral, inclusive militar, oriunda dos Estados Unidos, no momento em que a China oferece uma oferta de desenvolvimento muito mais atraente para os países do sul global do que essa ameaça unilateral e, na verdade, é uma negociação que só tem um que ganha, não um ganha-ganha. Né? O Trump sempre
busca explorar ao máximo para extrair o máximo que ele puder de uma negociação, e a China não vem fazendo isso, vem oferecendo tecnologia, né, de energia, sobretudo de transição energética. Hoje o Paquistão é o país que mais velozmente expande o fornecimento de energia, fonte de energia verde sustentável, com base em tecnologias chinesas, oferece também mercados para as matérias-primas. O Brasil não pode exportar soja para o mercado americano. Né? Minério de ferro exporta muito mais para a China do que para o mercado americano. E oferece também financiamento e tecnologias novas. Então, uma oferta de desenvolvimento que os Estados Unidos não é capaz de oferecer, não quer oferecer, nesses termos, já deixou de ser, digamos, um hegemon benigno, como foi no período pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo para alguns países que eram muito aliados geopolíticos dos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul, em Taiwan, por exemplo. Né? Na verdade, é um hegemon cada vez mais maligno com o Trump. Então, imagina que só consegue vencer essa disputa por alianças que é feita com a China por meio dessa sinalização de intimidação. Então, esse é a segunda grande questão posta para a América Latina. A terceira é que o ataque aos latinos em geral se confunde com esse etnonacionalismo também dentro dos Estados Unidos, com essa ideia de que os latinos são criminosos, preguiçosos, incompetentes, né? Traficantes, eventualmente narcoterroristas, inclusive, né? E que roubam o emprego dos americanos ao serem imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Não é? Então, você tem que também forçar esses países a controlar melhor as suas fronteiras, controlar supostamente o fluxo de drogas que prejudica a saúde do branco nativo americano, sem fazer nada em relação à demanda local. Não é? Certo? E, ao mesmo tempo, com um impacto que é muito contraditório do ponto de vista do setor de serviços nos Estados Unidos. Porque há muitos serviços que imigrantes latinos realizam nos Estados Unidos, serviços, por exemplo, de serviços pessoais, serviços domésticos, serviços na construção civil, que o americano médio não está disposto a realizar, a não ser com custo muito elevado, que as empresas americanas não estão interessadas em pagar. Então tem um impacto direto sobre a inflação, né, nos Estados Unidos hoje, que é um dos motivos que explicam a derrota, do Partido Republicano nas midterms que vão ocorrer no próximo novembro. A gente não sabe se o Trump vai aceitar a derrota, né, como não aceitou na última eleição em que ele perdeu. Não é? Mas é muito contraditório essa oferta de empregos para operários nativos brancos. Tem muito mais emprego no ICE hoje em dia. O ICE funciona também como uma agência de recrutamento de empregos para nativistas e militantes de extrema-direita. Esse sujeito que assassinou o Patrick, né, ele fez isso claramente enxergando aquele outro americano como inimigo, como alguém que quer proteger imigrantes ilegais, não é? E portanto, é um inimigo, não é digamos, nem um rival político, é um inimigo que tem que ser exterminado. Né? Então, esse etnonacionalismo contra um país da América Latina funciona também nessa lógica do etnonacionalismo contra os imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos, no sentido de não respeitar nenhuma regra inclusive de regulação do conflito político dentro dos Estados Unidos. Você pode, por exemplo, matar aquele inimigo que estava protegendo o imigrante latino, não é? Sem nenhum tipo de limitação de ordem legal, como você pode invadir a Venezuela, sequestrar o Maduro sem nenhum tipo de limitação de ordem legal. Né? Então, os Estados Unidos não quer projetar mais a ideia de exportação de um modelo democrático, como era esse imperialismo hipócrita, mas que tinha, de fato, vários limites no período pós-Guerra Fria, não é? Porque o Trump e o seu grupo não enxergam o futuro dos Estados Unidos como um país democrático. Então, o mundo tem que ser regido pela lei da força,
Porque assim também o sistema político americano deve ser regido. O discurso é cada vez mais fascistizante, eventualmente, para, de fato, construir um cenário de guerra civil, né, de uma ação contra-revolucionária fascista, que a gente pode chamar, né, num cenário de uma eventual derrota eleitoral nas midterms, ou pelo menos na eleição de 2028. Porque tem essa... Eu vi já alguns analistas levantando isso, de que o Trump ele quer levar o país para uma guerra civil quanto antes para justificar uma intervenção total, né? Acabar com eleições e etc. Pode ser, porque inclusive desde da última tentativa de golpe, muito claramente os estados que, digamos, certificaram vitórias eleitorais para os democratas, há um movimento dos partidos republicanos que controlam esses estados, né, de ter comissões eleitorais completamente leais ao partido e não à lei. Certo? Então, se eventualmente o Trump perder a eleição de 2026, ou eventualmente J.D. Vance ou Rubio em 2028, pode novamente alegar que houve fraude eleitoral, né, que vários imigrantes ilegais, inclusive, votaram, né, ilegalmente, né, e não exigir que as comissões eleitorais dos estados governados pelo Partido Republicano, né, não chancelem a ata eleitoral oficial e certifiquem uma nova ata que dê vitória aos candidatos do Trump. Né? E isso pode, de fato, provocar um dilema, né, uma ruptura, uma crise institucional profunda que pode, eventualmente, caminhar para uma desobediência civil e, eventualmente, para uma guerra civil. O Trump já vem levantando, né, essa ideia de alegar a existência de uma insurreição, já na Califórnia, já chegou a falar, agora em Minnesota tinha falado também, numa insurreição contra esses cidadãos americanos que impedem a aplicação da lei. Muito embora, evidentemente, o ICE, né, essa agência de repressão dos imigrantes, não respeite nenhuma lei. Não é? E, evidentemente, protestar contra uma ação de Estado é um direito, não é uma concessão que o Trump oferece, é um direito constitucional de qualquer cidadão. Certo? Então, há a ideia de que, na verdade, esse protesto democrático funciona como uma insurreição e que poderia justificar uma intervenção militar no Estado para barrar uma insurreição. Claro, ele já levantou essa cartada de, eventualmente, fazer algo nesse sentido em Minnesota. Então, veja, num cenário em que há uma revolta pelo fato de que o Trump não aceita o resultado eleitoral e força o comitê eleitoral que ele controla a certificar um resultado que lhe favoreça, e havendo desobediência civil e protesto, ele pode, de novo, dizer que há uma insurreição e tentar utilizar as Forças Armadas americanas, que ele vem tentando cada vez mais controlar nesse sentido, tendo pessoas leais, né, para que, eventualmente, esses protestos sejam... E aí podemos caminhar, sim, os Estados Unidos podem caminhar ou para um golpe bem-sucedido, ou, se não for bem-sucedido imediatamente, né, eventualmente uma guerra civil. Pode, sim. Não, parece inimaginável, mas pode ocorrer. Quer dizer, no mínimo um processo insurrecional, né? Um processo de rebeldia que o Trump buscaria reprimir para assegurar sua preservação no poder, supostamente tendo vencido a eleição. Não é simplesmente um golpe de Estado clássico contra os comunistas, simplesmente. Não, alega que, supostamente, a esquerda democrata usou imigrantes ilegais para fraudar as eleições e, portanto, as eleições não podem ser respeitadas, só tem que ser respeitada a verdadeira ata eleitoral, que é essa que diz que eu ganhei. Entende? E aí você realiza um golpe de Estado, na verdade. Né? Isso não está fora, não está mais fora, considerando que o Trump tentou fazer. Ele tentou fazer exatamente isso que o Mike Pence, né,
não chancelasse a nomeação, a vitória do Joe Biden e convocou todo aquele movimento lá em 6 de janeiro para forçar isso. Inclusive, das palavras de ordem dos militantes de extrema-direita, fascistas, a gente pode dizer, ou neofascistas, era hang Mike Pence. Vamos enforcar o Mike Pence porque ele está respeitando a lei e não a vontade do Donald Trump. E se constrói ideologicamente, né, um universo informacional completamente paralelo, né, que cria uma realidade própria, e que muitos desses apoiadores do Trump, de fato, consideram que ele venceu as eleições de 2020 contra o Joe Biden. E, na verdade, os democratas fraudaram a eleição para poder colocar o Biden no poder. Professor, essa investida dos Estados Unidos contra a Groenlândia revela um agravamento da corrida por territórios estratégicos? Sim, existe esse objetivo dos Estados Unidos de diminuir muito a sua dependência em relação a fontes de suprimento de minerais estratégicos que são oriundos da China, não é? Mas a capacidade de refinamento talvez leve muito tempo para ser construída, 5, 10 anos. Um pouco, Trump já poderia também negociar a exploração de minerais estratégicos na Groenlândia, e construir novas bases militares na Groenlândia, usando os acordos que já existem entre os Estados Unidos e a Dinamarca, e os Estados Unidos e a OTAN. O Trump sempre testa limites. Se colar, colou. E, na verdade, não colou. A resistência europeia, dessa vez, foi uma resistência muito firme, dizendo que, inclusive, que os acordos todos da OTAN, que são favoráveis aos Estados Unidos, as bases que os americanos têm na Alemanha, são essenciais para a projeção de poder na Ásia, por exemplo, na Ásia Ocidental, chamada no Ocidente de Oriente Médio. Né? Na verdade, é a Ásia Ocidental. Né? Então, os Estados Unidos depende muito também dos países europeus, embora eles dependam mais dos Estados Unidos, e eles mostraram para o Donald Trump que agora tem um limite. O Trump está testando limites e muito provavelmente vai querer negociar formas de exploração dos minerais estratégicos na Groenlândia que excluam totalmente investimentos chineses, como é esse objetivo de realizar pela força, pela intimidação, a exclusão de certos investimentos estratégicos chineses na América Latina, e eventualmente até excluir, numa disputa licitatória, até empresas europeias, ou então colocar as empresas europeias em condição de subordinação numa aliança com os Estados Unidos para garantia de fornecimento desses minerais, sobretudo para os Estados Unidos, muito mais do que para a Europa. Não é? E, eventualmente, forçar os europeus a pagarem essa nova base ou esse novo sistema de mísseis antibalísticos que ele quer montar na Groenlândia, para evitar, enfim, mísseis que venham da Rússia ou da China por meio do Polo Norte. Né? O Trump, ao longo do tempo, veja, desde a década de 80, ele alega que os Estados Unidos devia cobrar pela proteção que ele dá aos demais países. É basicamente o que ele está fazendo dessa vez. Né? Forçou acordos comerciais muito assimétricos, quase neocoloniais, com a Europa, com o Japão, com a Coreia do Sul e até Taiwan, explorando o fato de que esses países são dependentes militarmente. Ele já se referiu a eles como protetorados, como, digamos, a Inglaterra fazia para boa parte dos países que ela não colonizava diretamente, mas que ela subordinava militarmente e economicamente, como o Brasil, inclusive, ao longo de todo o século XIX. Né? Então, o Trump está explorando ao máximo esses trunfos, como ele diz, essas cartas, né, no jogo, que ele considera que tem todas as cartas na mão e quer explorar ao máximo as vantagens que essa relação assimétrica lhe confere. Então a Groenlândia está aí pode ser entendida nesse sentido, uma tentativa de submeter os europeus, não é? E, de certo modo, também, a visão do Trump para a Europa é de que a Europa ela tem que deixar de ser uma Europa liberal. Não é? O apoio dos Estados Unidos à Europa liberal acabou, porque, como eu disse, o Trump não vê a visão dos Estados Unidos como uma democracia liberal para o futuro. Então, ele gostaria que os europeus fossem também governados por partidos de extrema-direita,
não é? E que estivessem alinhados e subordinados a uma grande coalizão da civilização ocidental, portanto, essa visão de um etno-imperialismo em escala transcontinental, não é? Em que esses países de extrema-direita defendessem a civilização ocidental cristã, lideradas pelos Estados Unidos, contra, particularmente, a China. Que a China tem não apenas uma outra civilização, mas também, na visão ainda desse pessoal de extrema-direita nos Estados Unidos, é também uma guerra de sistemas, porque a China é comunista. Eles não falam simplesmente a China. A gente tem que dominar o Partido Comunista Chinês. Sempre falam isso. Certo? A gente tem que controlar e vencer o Partido Comunista Chinês. Não falam da China apenas. Ou, às vezes, falam da China quando entra nessa chave da guerra de civilizações. Não é? Então, quer dizer, num primeiro momento, tentar ter esse domínio sobre a América Latina para ter um bloco autossuficiente, relativamente isolado, crescentemente em relação à influência chinesa, mas levar adiante esse bloco subordinando a Europa para que a Europa não seja nem um ator autônomo em relação aos Estados Unidos e nem se considere defensora desses valores liberais e da democracia que o Trump precisa, né, questionar em escala global e que funcione, digamos, como um parceiro subordinado nessa guerra civilizatória e contra o sistema comunista chinês a longo prazo, que é a visão básica desse grupo de extrema-direita que hoje governa os Estados Unidos. Professor, um outro ponto de tensão máxima provocado pelas ações de Trump hoje é o Irã. Quais os desdobramentos que você vê nesse conflito dos Estados Unidos com o Irã? Você acredita na possibilidade de um ataque real dos Estados Unidos ao Irã, com todo esse aparato bélico que já está lá? Olha, eu acredito que sim. Eu não sei exatamente qual vai ser o teor desse ataque. Os Estados Unidos já atacou o Irã. Trump já atacou o Irã em 2025, mas basicamente as instalações onde havia algum tipo de pesquisa nuclear no Irã, né, que o governo iraniano alega que é por motivos pacíficos. Né? E é provável que, no mínimo, deve haver um outro ataque a essas instalações. É provável. Né? Agora, não me parece que haja nenhuma alternativa de poder no Irã que possa funcionar como algo como o próprio regime venezuelano está funcionando. Quer dizer, nos Estados Unidos é uma espécie de mudança de regime 2.0 que ele está procurando fazer na Venezuela. Né? Dominar a distância por meio da intimidação, de maneira que o governo venezuelano acerte essa questão da transferência do petróleo para os Estados Unidos e abra o setor mineral para os Estados Unidos. Não é? No Irã, não conheço a existência de uma oposição que possa funcionar. Esse Shah, o filho do Shah, não me parece que é uma pessoa irrelevante no sistema político iraniano. E, ao mesmo tempo, o Irã ainda tem alguma capacidade de retaliação sobre as bases militares americanas. Né? Então, aparentemente, o Trump não fez ainda nenhum tipo de ataque, porque houve uma sinalização de que haveria uma retaliação contra as bases militares americanas de uma maneira muito mais firme e decisiva do que foi feita em 2025, e que os próprios aliados árabes dos Estados Unidos na região pediram que esse ataque não fosse realizado de imediato. Né? Então, eu imagino que algum tipo de ataque vai ocorrer, pelo menos para fazer algum tipo de sinalização para a sua própria base, porque o Trump sempre disse que uma vez que você risca uma linha no chão, ela não pode ser ultrapassada, sem que você, de fato, implemente a ameaça que você tinha determinado, o ultimato que você tinha dado, como ele alega que o Obama fez várias vezes. Né? E esse ultimato, de certo modo, já foi descumprido, de certo modo. Né? Eu não acho que a gente
tem que necessariamente imaginar como amigos os inimigos dos seus rivais. Não é? Eu não defendo, digamos, um regime teocrático, ou pelo menos com uma forte participação da teocracia, com muita repressão sobre os costumes e sobre as mulheres, como característico do sistema político iraniano. Só que nós não podemos, de maneira nenhuma, imaginar que uma intervenção americana seria uma intervenção humanitária. E nós não devemos também, de maneira nenhuma, né, chancelar uma intervenção que supostamente seria humanitária, mas que basicamente utilizaria argumentos liberais hipocritamente e que teria efeitos de desestabilização internas absolutamente incontroláveis, sem saber exatamente o que ia acontecer e muito provavelmente prejudicando ainda mais a população, que vem sendo prejudicada tem um efeito humanitário terrível as sanções unilaterais não aprovadas pelo sistema da ONU que os Estados Unidos executa contra o Irã. Né? E se, eventualmente, nós aceitarmos que existe um xerifão que pode fazer um ataque contra a soberania de qualquer país, a gente está, digamos, quebrando um princípio fundamental que pode se voltar depois contra nós, porque todos os países periféricos, o Brasil, inclusive, não tem a capacidade de confrontação militar direta contra os Estados Unidos. Então precisa necessariamente defender determinadas regras multilaterais, como a defesa da autodeterminação dos povos e da soberania, contra ataques ilegais, dados os tratados existentes que são regidos pela Organização das Nações Unidas. Não é? Então, nossa posição tem que ser inteiramente contrária a qualquer tipo de intervenção, independentemente do tipo de regime que está sendo objeto dessa intervenção. Professor, dentro de todo esse cenário que você desenhou, o Brasil caminha num fio de navalha, né? Como você vê os desdobramentos aqui dessa relação Trump-Brasil? Quais são os reais grandes interesses que o Trump tem no Brasil? E como você avalia os desdobramentos disso? Olha, o Trump preferiria que todos os governos na América Latina fossem governos de extrema-direita, que partilhassem de sua visão não democrática, autoritária e subordinada a ele numa batalha contra a China. Nessa visão que o autoritarismo de direita tem na América Latina desde sempre, de que a China é comunista. Não é? Então, e que ela apoia governos e movimentos sociais de esquerda no conjunto da região. Então, Trump preferiria que a direita e a extrema-direita controlasse cada um dos estados latino-americanos. É um pouco esse o sentido do seu ataque sobre o Brasil. Buscou desestabilizar o governo Lula e, eventualmente, ter algum tipo de vantagem comercial em relação ao Brasil, fazendo particularmente pressão contra a regulação local das redes sociais, né? E, eventualmente, tentando forçar algum tipo de negociação que a gente não sabe se ocorreu ou não, né? De acesso aos minerais estratégicos no Brasil. Lula fez declarações de que, eventualmente, o Haddad particularmente, né, que eventualmente empresas americanas podem entrar no Brasil para fazer esses investimentos, mas que o Brasil vai exigir que o refinamento dos minérios seja realizado no Brasil, não haja simplesmente a exportação de matéria-prima bruta. Né? O Haddad também se referiu à conveniência de atrair data centers americanos, que são muito intensivos em energia e que provavelmente são muito sedentos de energia, então a disputa toda pelo controle da inteligência artificial tem impactos ecológicos muito sérios nos Estados Unidos, né? Depende muito de petróleo, no caso da matriz energética americana, e aí isso provavelmente aumentaria o preço do petróleo nos Estados Unidos, o que é contrário ao objetivo do Trump de ter um petróleo barato para se favorecer eleitoralmente. Então, é um objetivo estratégico transferir esses data centers para a América Latina, e o Brasil, por ter energia relativamente barata, é um dos alvos dessa transferência dos data centers, e o Haddad disse que gostaria de receber. Agora, isso, claro, vai também ter efeitos poluidores e de encarecimento da energia também no Brasil, porque vai aumentar muito a demanda de energia no Brasil. Então, são esses os objetivos do Trump. A gente não sabe se o STF eventualmente vai
moderar a regulação das redes sociais, se houve algum tipo de barganha ou não para que isso fosse moderado, pelo menos enquanto o Trump estiver no poder, né? Se o governo brasileiro negociou algum tipo ou sinalizou algum tipo de associação para exploração de minerais estratégicos e para instalação dos data centers, né? Mas, felizmente, claramente, a pressão política que o Trump quis realizar não foi bem sucedida e, basicamente, pelo efeito do próprio declínio relativo dos Estados Unidos na América Latina e a ascensão chinesa no mundo. Porque a China já é o principal parceiro comercial, a não ser dos países que são muito próximos dos Estados Unidos, como a Colômbia, né, na América Latina. E, claro, o México, por conta da proximidade, e do USMCA, o antigo NAFTA, o acordo de certo modo, os Estados Unidos gostaria de transferir cadeias produtivas, e vem conseguindo, desde 2017, transferindo cadeias produtivas que estão na China para o México. Tem que ser mão de obra barata, eventualmente não pode criar exatamente rapidamente os Estados Unidos. O México é melhor que a China do ponto de vista geopolítico para eles, entende? Agora, essa emergência da China deu ao Brasil muito mais autonomia, porque temos agora reservas cambiais, né? Como não pudemos realizar nos anos 80 ou até 2000 pelo menos, uma resistência firme, bem sucedida contra os Estados Unidos, e eu não creio que ela voltará no ano eleitoral. Pode ter algum tipo de ação, digamos, um pouco mais encoberta, né? Alguma ação das redes sociais, inclusive das redes sociais, que vão favorecer claramente os algoritmos, buscar favorecer a extrema-direita, porque todos os grandes barões das plataformas são agora alinhados à extrema-direita americana. O Trump colocou eles debaixo do seu dedo, né? Do seu polegar. Né? Agora, existe sempre esse risco de os Estados Unidos também têm eleições, e se o Brasil eventualmente exportar menos carne, exportar menos café, isso também vai prejudicar os americanos. Como, em geral, as tarifas estão sendo pagas pelos americanos. A inflação não se reduz tanto quanto o Trump gostaria, exatamente por causa das tarifas. Ela não tem esse efeito de curto prazo de gerar emprego industrial, pelo contrário, tá? Não gera emprego industrial, inclusive por conta do desenvolvimento tecnológico, mas a curto prazo gera, sim, elevação da inflação que prejudica eleitoralmente o Trump. Então, por conta disso, da experiência do que a gente teve, e até o fato de que o Lula estabeleceu uma relação diplomática, amigável com o Trump, incrivelmente, o Lula consegue, né, encantar qualquer líder americano, já tinha encantado o Bush, né, e agora parece que tem encantado o Trump, também o Obama, né, também. Então, não imagino, pelo menos em 2026, a proximidade da eleição, uma ação direta tão agressiva do Estado americano como a gente viu em 2025, embora redes sociais muito provavelmente busquem favorecer alternativas de extrema-direita à eleição do Lula, a reeleição do Lula. E termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação do nosso convidado, o professor Pedro Paulo Bastos, economista, cientista político, professor titular no Instituto de Economia da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro dos próximos episódios do Conexão à Unicamp. Até lá!